Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o programa Evangelho Lá. Nós temos o prazer de hoje começarmos um novo capítulo, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec intitulou Não se pode servir a Deus e a Mamon, que na verdade é um extrato do próprio Novo Testamento. E hoje nós iremos estudar o primeiro e o segundo item desse capítulo 16, que se chama Salvação dos Ricos. Aqui quem vos fala é João, eu sou trabalhador da Federação Espírita Paraibana. Do meu lado direito está Tiago Souza, que é do Leopoldo Cirne. Do meu lado esquerdo, minha amiga Josefa Vênus, que também trabalha na Federação Espírita Paraibana. E juntos nós iremos trazer considerações sobre esse tema, Salvação dos Ricos, que é um tema realmente muito sutil e muito complexo a gente conseguir passar na prova da riqueza, que exige muita renúncia. Mas para a gente começar bem, sintonizar com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, vamos pedir ao nosso irmão Tiago para fazer a prece inicial. Boa noite. Vamos acalmar um pouco nosso pensamento, nosso coração, nos colocar em agradecimento ao Mestre Jesus, ao Divino Pai Celestial, que nos permite mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho, que nos traz luz, nos traz consolo e nos conforta no íntimo, nos trazendo a luz necessária para o nosso progresso. Divino Mestre Jesus, abençoa todos os irmãos que nos acompanham e que participam desse trabalho maravilhoso de divulgação do Evangelho, abençoando os lares, fortalecendo os corações na batalha do dia a dia, no nosso progresso espiritual, fortalecendo também as nossas mães, os pais e os filhos, assim como toda a família. Abençoa também aqueles que se encontram nos lares de acolhida, nos hospitais, aqueles que não têm um teto. E também, Divino Mestre, nos dá a força necessária para romper as barreiras do egoísmo e do orgulho, e assim possamos praticar a caridade em todas as oportunidades que nos surgem no nosso dia a dia, para que assim possamos acelerar o nosso progresso rumo ao Pai, nessa divina escalada até a luz. Sê conosco, Divino Mestre, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai ler agora o item 1 e o item 2. Primeiro, Allan Kardec colocou um trecho do Evangelho de Lucas, que é o item 1, e no item 2 ele selecionou trechos de Mateus, de Lucas e de Marcos. Então vamos lá, item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas 16, versículo 13. E o segundo item diz o seguinte: Então aproximou-se dele, Jesus, um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha
do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18, 18 a 25 e Marcos 10, 17 a 25. Antes da gente começar a comentar, vamos só fazer o registro que há uma nota aqui que Allan Kardec coloca no finalzinho desse trecho que nós lemos sobre a questão do camelo, né? É a nota número 15, que o próprio Allan Kardec colocou, e ele diz o seguinte: esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre o camelo e a agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu, ou em hebraico, a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados. Mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É, pelo menos, mais natural. Já que a gente leu essa nota, né, vamos só contextualizar historicamente que palavrinha seria essa em hebraico, nós fomos pesquisar. Jesus não falava como o resto daquelas pessoas da época, no dia a dia, no cotidiano, o hebraico. Né? A língua deles era o aramaico. O hebraico era mais reservado para os momentos de celebração religiosa nas sinagogas, para os cultos, etc. Então, a língua comum era o aramaico. E no aramaico, é interessante que a palavra camelo se diz gamai e a palavra corda se diz gamia. Então, é muito parecido. Veja como é parecido, né? E lembrando que tem mais uma sutileza. Na verdade, no aramaico e no hebraico não há vogais. Então, o que haveria lá seria um G e um M. E aí você coloca o A e o I, ou o I e o A. Da forma que você coloca a vogal, fica corda, né? No caso, como está dito aqui, ou camelo. Então, realmente, a nota de Kardec com certeza consultou linguistas, dicionários, faz todo sentido. Então, na passagem, o que a gente depreende é que seria realmente uma alusão não a um camelo animal, né? Mas sim a uma corda passando pela agulha, como a gente imagina hoje um fio de linha passando pelo buraco da agulha, que é fácil. Agora, vai pegar uma corda, né, que você bota num navio para passar num buraquinho de uma agulha. Aí realmente não faz sentido. Então, feita essa consideração histórica, né, que é importante a gente fazer, vamos então, Tiago, Josefa, começar a depreender, né, raciocínios, tirar ensinamentos dessas duas passagens que Kardec trouxe aqui. Nesse primeiro item, né, Jesus tem uma frase assim muito forte: ninguém pode servir a dois senhores. Como é que vocês entendem, né, essa expressão de Jesus? Como é que a gente pode lidar com isso num mundo que é cada vez mais consumista, que a gente vê a cada dia sair uma versão nova de um celular, de um carro? Como, né, conciliar dinheiro, riqueza e Deus, na visão de vocês? Então, na verdade, é até um pouco impossível você servir a Deus enquanto está fascinado pelas riquezas, pelos bens materiais de uma forma geral, né? Um carro muito potente, como você mencionou, um celular, etc. Então, o que é que acontece? Nessa questão de servir a dois senhores, não é seria exatamente servir a Deus, buscar a questão espiritual do ser e ao mesmo tempo você se ligar, se prender às coisas do mundo, dando ênfase às coisas do mundo. Então, Jesus quis trazer justamente esse ponto, que a gente não deve buscar primeiro as coisas do mundo, né? Primeiro a gente deve buscar as coisas espirituais, a evolução das nossas virtudes, o amor, a caridade, a prática do bem, né? E assim a gente poder se livrar do orgulho e do egoísmo e se desprender desses bens materiais. No entanto, ele não quis condenar aí a riqueza, né? Muito Porque bom. a gente sabe que a riqueza é um recurso muito importante para o progresso. Se a gente analisar direitinho, o meio científico precisa de bolsas de estudo para aqueles cientistas que estão dedicando sua vida na descoberta de doenças, na descoberta de novas tecnologias, novos meios de transporte, novos métodos de produção, né? Para que a produção dessa nação possa produzir mais determinado item, por exemplo, o grão de milho, e outra nação que não produz o milho possa
adquirir esse milho dessa nação e assim ter essa permuta, né? Perfeito. Então, para isso é necessária a riqueza, né? Então, Jesus não condena a riqueza. Ele condena a nossa prisão, a nossa escravidão à riqueza, né? A riqueza tem que ser um meio para a gente evoluir. E não a finalidade, né? Assim, eu vou viver minha vida inteira apenas para acumular dinheiro e ver os zeros da minha conta bancária crescerem, né? Tem gente que vive só para realmente acumular, Exato. né? E aí a riqueza vira, na verdade, a finalidade da vida. E aí isso é um problema, né, José? Exato. Nesse caso aqui, nós vemos uma questão de gestão, de administração, porque administrar a riqueza, administrar os bens que você conquistou durante a sua vida, isso é sabedoria. É necessário sabedoria para isso. E quando ele diz não se pode servir a dois senhores, no caso, às vezes tem pessoas que estão tão ligadas à riqueza que eles esquecem qualquer outra coisa, esquecem que nós estamos aqui, é uma passagem, é rápido essa caminhada, e esquecem que temos outras atividades além de constituir ou de construir ou de administrar uma riqueza. Então, uma riqueza material. E aí nós esquecemos de administrar nossas riquezas espirituais, os nossos talentos. Por isso que ele diz, não se pode se ver a dois senhores. Na realidade, aqui é uma questão de administrar. Administrar o seu lado espiritual e administrar essa riqueza que vem para o homem exatamente para tudo isso que você falou. Para estudo científico, para novas descobertas, que é uma necessidade humana. Muito bom. A expressão que Jesus usa, né, servir, como o Tiago colocou, você se tornar um escravo. Porque uma coisa é usar o dinheiro, como ele muito bem diz, para a produção de bens, para descobertas de vacinas, etc. Outra coisa é virar um escravo, né? A palavra servir aqui é muito forte. Então, assim, você serve a Deus ou você serve a Mamon? E Mamon seria o quê, né? A gente também foi pesquisar sobre o significado de Mamon. É uma palavrinha que vem daquela época de Jesus e para os sírios daquela época era uma divindade que se traduzia justamente por riqueza. Então, era como se fosse assim, o Deus da riqueza, né? No Evangelho de Lucas, que é o trecho que Allan Kardec coloca aqui, a expressão é mamona. E ficou, né, para a gente em português, o mamon, mas simboliza justamente o dinheiro ou o Deus do dinheiro. Jesus está contrapondo dois senhores, né, e duas atitudes que nós podemos ter perante eles. Há pessoas no mundo, e a gente fala pessoas como se a gente estivesse fora, né? A gente ainda faz isso, que acaba optando por servir a um partido A ou B, ou uma situação A ou B, dependendo da conveniência. Nós ainda não temos uma maturidade espiritual tão elevada para ter a coragem, porque se exige muita coragem e identidade pessoal para seguir um caminho reto. A gente ainda tem altos e baixos, né, José? Na psicologia a gente vê muito isso. A gente tem momentos de luz e momentos de sombra. Então, assim, Jesus, ele coloca um ideal. O nosso ideal a ser alcançado um dia é servir apenas a Deus. E o dinheiro, na verdade, vai ser o nosso servo. Essa é a sutileza, né? Nós temos que ser servos de Deus, porque Ele quer o melhor de nós, e o dinheiro tem que ser servo do homem, e não o homem servo do dinheiro. Aí é que está a sutileza, né? Tem um autor espiritualista que é praticamente um espírita, né? Huberto Holden, que ele fala muito bem disso. A gente muitas vezes é usado pelos bens materiais, eles nos dominam, né? Eu ganho na loteria e eu perco a minha paz, eu fico só pensando em comprar, o que é que eu vou gastar, se eu vou fazer uma viagem para a Europa ou para a Ásia, você perde a sua paz. Então o dinheiro dominou você, né? E Jesus quer que a gente tenha o quê? Paz, né? E vida reta seguindo a Deus. Então não tem como. Se a gente for querer fazer, né, o agrado aos dois, vai deixar zangado os dois, na verdade. Ele usa uma expressão aqui que a gente poderia até fazer uma relação com questões de pessoas, de relacionamento pessoal, né? O Haroldo Dutra fala muito isso. No final das contas, a nossa conexão com Deus é um relacionamento da criatura com o Criador. Então, digamos que eu sou pai e tenho 2 filhos. Se eu der preferência a um desses 2 filhos, né, o outro vai perceber. E ele vai se zangar, de forma justa. Mas você está dando preferência só ao outro. E eu, da mesma forma, acontece aqui. Claro que Deus não vai se zangar como nós nos zangamos. Jesus usa uma expressão para a gente entender, né?
Deus não é um ser que se zanga, não é um ser que tem as nossas paixões. Mas para ficar mais claro e concreto, a linguagem, ele usa esses termos. Então, acho que está bem claro, né? A nossa posição de não termos como a palavra simultaneamente de estudo. Ao mesmo tempo, está jogando com um e jogando com o outro, né? Mais alguma coisa sobre esse item 1? É interessante que ele diz, por que é tão difícil, como Jesus menciona, né, ao rico entrar no reino dos céus, né? É porque justamente a pessoa que está ligada, presa aos bens materiais, à riqueza, ela sofre com maior intensidade as tentações do mundo, as excitações que o mundo proporciona. Porque para aquele que tem a riqueza no mundo, no contexto atual, praticamente as portas estão abertas, né? Então, ele não vê limite. Para tudo seria fácil de ser conseguido. Então, o rico, para ele se desprender dessa riqueza, seria muito mais doloroso, porque ele iria deixar tudo aquilo que ele está acostumado a viver com facilidade, né, com essas facilidades, para ter um caminho cheio de espinhos, um caminho estreito, a porta estreita, né, que Jesus menciona. É por isso que Jesus usa, é mais fácil que uma corda passe pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No entanto, tudo vai depender do uso que se faça dessa riqueza, né? Porque uma pessoa que seja rica, que faça a administração bem feita, como a Josefa mencionou, faça essa administração gerando empregos para as demais cidades, né? Isso vai ser uma boa administração, porque tem muitas famílias que estão precisando desse alimento, né, da sobrevivência, desse valor monetário para poder sobreviver, né? Muito bom, né? Então, já pegando o gancho que o Tiago está dizendo, a gente pode entrar no item 2, que é justamente a conversa que Jesus tem com um jovem, né? A palavra que tem é mancebo, é um jovem, e há quem diga, dentro do movimento espírita, que esse jovem teria sido, na verdade, o espírito Miramês, que escreveu muitas obras pelo médium João Nunes Maia, lá em Minas Gerais, né? Escreveu um livro sobre Maria de Nazaré, sobre Francisco de Assis, toda uma coleção sobre filosofia espírita. Então, há quem diga que seria o Miramês. Sendo ou não, a lição fica clara, né? É interessante, quando esse mancebo se aproxima de Jesus, ele trata Jesus de que forma? Ele diz, bom mestre, né? Bom mestre. E a resposta de Jesus é uma resposta que, assim, às vezes choca, né? Ele diz, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Então a gente imagina, como assim? Jesus não é bom? Jesus amava todo mundo, curava as pessoas, era super paciente, perdoou seus algozes e ele atribuiu só a Deus a bondade. Que lição a gente poderia tomar daqui, né? Eu, refletindo em casa e lendo alguns autores sobre isso, a gente percebe que, primeiro, talvez essa atitude do mancebo de chamar bom mestre seja aquela atitude bajulatória, lisonjeira, que quer dizer assim, olha, eu sei que você é bom, você é o cara, né? Como se quisesse entrar num diálogo já conquistando a pessoa. É uma forma de interpretar. Se esse foi o caso, Jesus já é um corte nele, como a gente diz, né? Não queira me bajular, não queira ganhar o reino dos céus me bajulando, porque você está vendo que eu sou um Senhor, que eu sou o Messias, e você está aqui querendo vir me bajular, né? Bom, só Deus o é. Porque assim, a bondade no sentido absoluto só é de Deus, né? No Espiritismo nós sabemos que Jesus é um irmão nosso, um irmão com bilhões de anos de evolução à nossa frente, mas é um irmão. É um espírito puro, é um espírito crístico, mas ele não é Deus absoluto. Então a bondade no sentido absoluto só pertence a Deus. Jesus é bom enquanto age a partir do bem, né? Ele é um instrumento do bem, mas o bem absoluto é patrimônio realmente de Deus. Então Jesus dá uma lição a ele, né? Se foi o caso dele querer ganhar Jesus na lisonja, e também dá uma lição de natureza espiritual, que por mais que a gente seja amoroso, paciente, caridoso, nenhum de nós detém a bondade completa. Só o Criador detém isso. E aí Jesus diz, né, a ele,
Porque ele pergunta a Jesus o que fazer para adquirir a vida eterna. E a gente imagina essa expressão vida eterna. O que é isso, né? À luz do Espiritismo. O que seria, Josefa, vida eterna? É que a gente fala tanto, escuta outras religiões cristãs falarem, né? O que seria vida eterna? Vida eterna, né? Quer dizer, aquela vida em que, para este moço, o que ele compreendia, o que dá para entender na leitura, é que essa vida eterna era aquela vida que muitas religiões dizem, você ganhou o reino dos céus, né? Você agora está no céu, Isso. Você agora está com Deus, então você está com a vida eterna, aquela vida que você já está ali evoluído, já está muito bem, já não precisa mais passar por todo esse processo. Isso no entendimento de algumas religiões. Claro que no entendimento espírita não é nada disso, né? Tem a vida eterna realmente, né? Nós somos eternos, espíritos eternos. Mas não no sentido em que esse moço estava pedindo aqui a Jesus, né? Porque a vida eterna seria, a partir de agora, quando eu morrer, eu vou estar bem, obrigada, e com Deus no espaço, no infinito. Nunca mais vou sair de lá. Nunca mais vou sair de lá, nunca mais tenho que passar por todas essas aflições aqui na Terra. Esse era o sentido do texto aqui, vida eterna. É interessante que naquela época os judeus, a gente tem que frisar isso, eles não tinham a compreensão que nós temos hoje de imortalidade. Algumas seitas judaicas não acreditavam na imortalidade. Eram, na verdade, raros os judeus que já tinham essa convicção. E Jesus vem dar o testemunho da imortalidade quando ele, depois de crucificado, aparece, né, aos discípulos, aparece de forma tangível, é tocado por Tomé e pelos outros, e aí prova que nós somos imortais, né? Então, essa questão de vida eterna para o judeu ainda era algo nebuloso, né? E Jesus vem ensinar como se ganhar essa vida. Ele diz, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, que são os mandamentos que Moisés deixou, né? Os 10 mandamentos que são também lei divina. E aí o mancebo diz, né, a Jesus que ele guarda esses mandamentos desde que chegou à mocidade. Então, olha só, alguém viveu os 10 mandamentos já é digno de honra, né? A gente não mentir, não levantar falso testemunho, não roubar, não cobiçar, não adulterar, né? Servir a Deus acima de tudo, que é o primeiro mandamento, não ter ídolos, é muito difícil. Até hoje é muito difícil. E ele diz que já fazia isso, né? E Jesus não se admira, né, da resposta dele e diz, se queres ser perfeito, então vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E aí a gente vê o final, né? Como se diz, que parecia ser um momento assim de grande júbilo, o final ele vai ser um balde de água fria, na verdade, na empolgação do mancebo, né? Porque imagina o mancebo assim, não, eu já faço tudo isso, eu já cumpro os 10 mandamentos, quer dizer, eu já tô quase lá, já estou na porta do céu, falta só mais o quê? Aí Jesus olha para ele, né? E ele não disse que era rico, Jesus sabia que ele era rico. Já, o texto vai dizer depois que ele era rico, né? Ele não disse assim, Jesus, eu sou rico e queria ganhar o reino dos céus. Não, mas Jesus sabia que o que faltava nele era essa renúncia que o Tiago falou, de você conseguir deixar realmente a parte material a serviço da coletividade e não fazer disso, né, um caminho para servir os seus apetites. Aí quando o jovem moço escuta as palavras de Jesus, né, diz o texto, ele vai embora, não diz nem tchau a Jesus, acho que ele baixa a cabeça, fica triste e diz, bom, não vou ganhar o que eu queria ganhar, né? E o texto fala que ele possuía grandes haveres. E aí vem a grande lição de Jesus, né, que arremata esse nosso estudo. Ele olha para os discípulos, né, e diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? A gente vê no Espiritismo que há basicamente 2 provas em relação a posses materiais. A prova da pobreza, que exige do pobre humildade e resignação, né, para não ficar revoltado, não ficar invejoso, vendo quem tem dinheiro, e a prova da riqueza, que exige renúncia e exige parcimônia. Você se contentar com o necessário e distribuir o que se tem, né? E a parte final que a gente já discutiu no início, a questão do camelo, né, a parte da tradução, que na verdade tem outra curiosidade para a gente deixar registrado, além da palavra em aramaico, que é muito parecida, por coincidência ou não, no texto grego, que nós lembramos aqui que os evangelhos foram escritos em grego, né? Nós não temos os registros em aramaico, e a palavra camelo em grego se diz camelos, praticamente igual em português, e corda ou cabo se diz camilos. Então é uma letrinha só que muda. Então essa coincidência
de semelhança de palavras existe tanto no aramaico quanto no grego. Daí a confusão que houve na tradução, né? A gente sabe que os manuscritos foram copiados, depois recopiados ao longo dos séculos. E um ser humano fazendo uma cópia para errar uma letrinha é muito fácil, né? Hoje a gente erra até com o corretor que a gente tem no computador que está mostrando errado, a gente deixa passar. Imagina naquela época você de noite, né? Muitas vezes ali com sono, com uma lamparina a óleo, né? Sem ter corretor nenhum, iria errar. Então fica o registro, a curiosidade linguística. Então nós estamos já nos encaminhando para o final, né? Devido ao nosso tempo, e podemos fazer as nossas considerações finais a respeito desse tema geral, né? Que Allan Kardec nomeia salvação dos ricos. Então, Josefa, como é que a gente poderia dizer assim, se um rico viesse até você e dissesse: Josefa, eu sou rico. Como você, enquanto espírita, diria para mim, para eu chegar à salvação? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Para eu não me perder? Qual seria o seu recado para essa pessoa? O recado seria o seguinte: continua a questão da boa administração. Esses bens que nós possuímos, seja quais forem, eles não nos pertencem. Nem essa roupa não nos pertence. Então, que essa administração seja o seguinte: cuidar disso, mas cuidar sem aquele apego, aquela coisa de dizer assim, isso é meu e é meu. Não cobiça, é. Né? Aquela cobiça, aquela inveja, aquela vontade de querer tudo só para si. E juntar. Então, aquilo que você junta e vai virar um dia ferrugem, né? Tem tantas coisas que a gente às vezes compra, até vira ferrugem, nem usa. Então, a riqueza também é assim. Porque se você não administra ela bem, se você não coloca ela para o bem da humanidade, para o bem da coletividade, então ela não tem nenhuma utilidade. Essa salvação dos ricos seria administrar bem sua riqueza para melhoria da comunidade, melhoria das pessoas que estão em volta. Muito bem. E você, Tiago, as considerações finais aí bem breves para alguém que chegasse até você e fizesse essa mesma pergunta. Qual seria a sua orientação enquanto espírita cristão, né? Bem, seria, primeiramente, essa recomendação, semelhante ao que Jesus orienta, né? Primeiro, ele recomenda a seguir os mandamentos, né? Semelhante ao jovem mancebo, que primeiro Jesus recomenda seguir os mandamentos, que é, digamos, a parte inicial, e após ele, como o jovem mencionou, eu já sigo esses mandamentos, o que ainda me falta? Aí vem essa questão do desprender-se, né? E o desprender, é óbvio que não é fácil, não vai ser da noite para o dia, para quem já vem uma vida acostumado com essa lida, né, no dia a dia. Então vem aos poucos você enxergar de que forma você pode utilizar essa riqueza em benefício do próximo, né? Muitas vezes tem um parente nosso que está precisando de uma cirurgia, que está dependendo de algum ponto, então já poderia auxiliar um vizinho que passa por uma dificuldade, etc. O dia a dia nos traz muitas oportunidades de ajudar, né? E aí a prece é fundamental para nos mostrar assim, de que forma é que eu posso ajudar, juntamente com o estudo dos exemplos de Jesus, né? Para nos orientar o caminho correto a seguir. Muito bom. Então, essas considerações todas nós levamos primeiro para nós mesmos, com certeza, né? A gente está falando isso, a gente precisa, e que todos nós, como irmãos, possamos nos abrir para que o Evangelho do Cristo toque os nossos corações e a gente consiga pensar no coletivo, né? Não pensar só no nosso próprio umbigo. Essa é a grande lição para a gente conseguir alcançar essa salvação, que é, na verdade, a conquista da pureza espiritual. A gente se livrar do nosso ego e alcançar esse reino divino que já está no nosso coração. Então, ficamos muito felizes com esse estudo, né, com a participação dos nossos dois amigos, Tiago e Josefa, e para agradecer, render graças ao Criador, vamos fazer a prece final de agradecimento com a nossa querida Josefa. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas lições, que possamos colocá-las em prática na nossa vida, em cada momento percebendo como estamos servindo ao Criador, como estamos ajudando nessa grande
batalha nesta grande transição deste planeta. Qual é a nossa parte? O que estamos empregando de talentos na criação? Nós somos também corresponsáveis. Obrigada, Jesus, pelos esclarecimentos, pelas lições. Que esta energia de paz e de luz seja devolvida para todos aqueles locais em que haja dor, em que haja sofrimento, material e espiritual, do corpo e da alma. Que sejam aliviados aqueles doentes, com fé, esperança, amor e saúde, e que a paz esteja com todos nós. Assim seja. Assim seja. Agradecidos estamos e até uma próxima oportunidade.